Olá, caro cursista, seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso Perspectivas Profissionais em Serviço Social. Hoje nós vamos tratar sobre a ação profissional na atualidade. Quando nós paramos para analisar o nosso fazer profissional, nós nas últimas aulas percebemos que a transformação no bojo do serviço social, elas ocorreram de modo um pouco moroso, porém na final da década de 80, quando essas mudanças se intensificaram, a nossa identidade profissional acabou que sofreu uma alteração e tem sido construída e reconfigurada aos longos dos anos. Então nessa aula eu convido você para fazer uma reflexão sobre como, em que contexto se atua e se insere a atuação do assistente social na realidade profissional composta por todas as partes de atuação no campo de atuação pública, privada, das instituições da sociedade civil, que são o terceiro setor. Convido você para fazer uma reflexão. Qual é a inserção do assistente social hoje, no contexto contemporâneo, em 2015? Como nós vemos o nosso fazer profissional hoje? Nós sabemos que a questão social é o centro da nossa profissão, é a matéria-prima, é o objeto do trabalho do assistente social, como dizia Yamamoto. Ou seja, independente do nosso campo de atuação, é preciso que eu tenha um olhar para as expressões da questão social. Nessa citação que a Yamamoto corrobora conosco, o que ela diz sobre toda essa pontuação profissional que o assistente social deve ter, esse olhar norteador do seu fazer profissional. Ou seja, ela expõe para nós que a questão social, em suas múltiplas expressões, provoca a ação profissional do assistente social junto à criança, ao adolescente, ao idoso, a situação de violência contra a mulher, a luta pela terra, ou seja, essas expressões da questão social são a matéria-prima e o objeto do trabalhador do assistente social. Então, quando nós paramos para pensar ainda na graduação ou até depois de formado, meu Deus, aonde que eu vou atuar? A gente pode cair de paraquedas em qualquer área de atuação, porque aonde existe a luta pela garantia do direito, tem um espaço de atuação para o assistente social. Então a gente acaba brincando, né? A gente pode atuar de mamando a caducando, ou seja, desde as crianças aos idosos. Hoje o nosso sistema único de assistência social está tão organizado e sistematizado, quando nós vemos o serviço lá, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse serviço ele é realizado de 0 a 6 anos até os idosos acima de 60 anos. Então pense nas inúmeras possibilidades do fazer profissional que a gente vai conseguir nesse dia a dia. Então o vislumbre que este é o foco do assistente social, ou seja, o foco na atuação na garantia dos direitos sociais, na garantia dos direitos sociais por meio das políticas públicas. Eu preciso ter esse olhar. O assistente social, como diz a Yamamoto, ele é um profissional que está atuando na reivindicação dos direitos sociais, assim como a Martinelli. O que ela contribui para nós? Que a nenhum de nós profissionais assistentes sociais devem ser estranhas as questões que se relacionam à condição humana, à vida das pessoas, em sociedade, a cultura dos sujeitos, aos seus modos de viver e lutar, de resistir, de desfrutar do lazer, especialmente reivindicar os seus direitos. Eu peço que vocês reflitam nessa citação, porque quando ela fala que não deve ser estranha a nenhum de nós, a condição humana de viver, de lutar, de resistir, em que sentido ela está falando isso? Pode ser no sentido da pobreza, pode ser no sentido da violência. Nós nos deparamos hoje com tanta violência sofrida pela mulher, pela criança, pelo adolescente. E às vezes algumas pessoas, eu fico triste quando fazem um comentário do tipo, nossa, aquela mulher está com aquele homem, mas porque ela gosta de apanhar, ela sofre uma violência constante e não separa desse homem, hoje com a Maria da Penha, e por aí vai. Será que essa mulher sofre somente uma violência física? Como está a violência psicológica, a dependência financeira desse parceiro? É aí que entra o olhar crítico do assistente social. Ele deve realizar essa leitura. Então, num atendimento que eu realizo para essa vítima de violência,
eu vou ter que buscar garantir a inserção dessa mulher em um programa social, se ela tem direito a um benefício social, se ela pode sair da casa dela, se ela tem uma profissão para ela estar se mantendo. Então fazer um estudo de caso mais apropriado para aquela condição, sem um julgamento de valores, um julgamento moral, que ficou lá na década de 30, 40, onde o serviço social culpava o indivíduo pelas suas mazelas sociais. Então, quando a Martinelli fala do olhar para o cotidiano, da representação da vida humana, é nesse sentido. Nós precisamos lutar pelo direito desse cidadão, não exercer um julgamento moral, um julgamento que vem da minha religião, que ainda nós temos algumas pessoas que fazem esse julgamento equivocado. Então nós precisamos, quando a gente fala que o nosso tema de hoje é ação profissional na atualidade, é o olhar para as diversas expressões da questão social. É esse olhar qualificado. Quando nós falamos que o assistente social tem um olhar qualificado das mazelas sociais, é disso que a gente está falando. Então agora vamos analisar essa imagem dessa criança. Quantas violações de direito a gente pode presenciar nessa imagem? Eu convido você que está realizando essa leitura a abrir o seu slide que tem a imagem de uma criança trabalhando no semáforo. E aí um filho fala para o pai, está andando com o pai, e a gente percebe nessa imagem que ele está olhando o iPad dele. Enquanto isso, a mãe de uma outra criança fala: filho, você vai e pede no semáforo. Ou seja, aí nós temos uma figura de linguagem parecida, né? O iPad e pede. Então, quantas violações de direito a gente pode analisar nessa imagem? Eu quero que você dê um pause, reflita sobre essa imagem e veja, olha só, a criança está no colo da mãe. Essa criança deveria estar ali no local insalubre, a gente parece pela imagem que está de dia, ou que seja que esteja à noite. De dia ele vai estar tomando sol e à noite ele vai estar tomando sereno. A criança está jogada no colo da mãe. Ela deveria estar ali? E a outra criança que está pedindo em situação de trabalho infantil? A gente sabe hoje que os programas sociais lutam para a erradicação do trabalho infantil. O PET está inserido no Bolsa Família, está integrado, tem as condicionalidades para a criança receber o Bolsa Família, que é um direito da criança que a família vai resguardar por meio desse benefício de transferência de renda. Então, essa imagem eu quis trazer para vocês hoje, que ela insere nitidamente no nosso fazer profissional. Hoje, se eu falo que a atuação do assistente social está na garantia dos direitos da criança e do adolescente, está na garantia do direito da família, então eu tenho que lutar por meio das políticas públicas. Se essa criança está inserida em uma condição de trabalho infantil, ela vai receber, então, um atendimento no CRAS inicialmente, a família vai ver se tem direito a um Bolsa Família. Então, eu estou encaminhando para as políticas públicas. Ah, Leandro, então o Bolsa Família resolve o problema. Não. A transferência de renda pelo Bolsa Família é o último benefício que a criança tem. O ganho são as condicionalidades, que para essa família receber o Bolsa Família, a criança tem que estar na escola, a criança tem que estar recebendo e participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, concomitante com o trabalho realizado com essa família. Então, a transferência de renda é o último benefício que essa família vai ter. É lógico que a curto prazo, a transferência de renda vai contribuir muito na manutenção dessa família com o dinheiro que a criança ganhava no trabalho infantil. Então, essa troca do trabalho infantil, do dinheiro do trabalho infantil para o dinheiro da transferência de renda, é um ganho imediato, porém, o que nós temos que trabalhar são em cima das condicionalidades dessa criança, para evitar que essa desigualdade social perpetue na vida dessa criança. Hoje ela pode estar numa situação de desigualdade social, de trabalho infantil, enquanto a outra está com o iPad com o pai, que volta novamente naquela discussão do capitalismo. Olha como ele está muito próximo nessa imagem. Então, dessa imagem nós podemos analisar uma conjuntura que vai desde o micro ao macro. Então, é esse o olhar crítico que o assistente social no cotidiano hoje necessita ter. O foco na garantia de direito, o foco nas desigualdades sociais e uma visão de política pública. Então, eu convido vocês a olhar essa imagem de um modo mais assertivo e crítico, e então nós chegamos na nossa identidade profissional. Então, se eu falei que o foco hoje do assistente social
está na garantia do direito dos usuários, isso tudo tem a ver com a nossa identidade profissional, porque ela foi mudando aos poucos, ela foi se reconfigurando. Então eu convido vocês a fazer uma leitura aprofundada dessa identidade profissional, desse momento que nós vivemos, a crise do capital, um mercado de trabalho desigual, ou seja, onde existe a desigualdade social e em contraponto o assistente social deve lutar pela garantia dos direitos sociais e a sua efetivação. Então eu espero que nessa aula você tenha compreendido que a atuação do assistente social hoje insere-se na garantia dos direitos associada com a questão social que nós vemos nas aulas anteriores. Então, boa aula, bons estudos, realizem as leituras e vamos contribuir para uma identidade profissional sólida e que luta pela garantia do direito da criança e do adolescente e de todos os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Até a próxima aula.